Ibovespa bate o segundo recorde seguido e fecha a semana nos 125 mil pontos. E será que após toda essa alta, ainda temos ações cotadas a bons preços? E é isso que iremos tratar no vídeo de hoje. Fala, investidores! Espero que vocês estejam bem e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Neto Invest. No vídeo de hoje, eu vou apresentar um critério bastante útil para ser aplicado em empresas boas pagadoras de dividendos para calcular o preço teto das ações. E eu irei dar a ideia geral de como calcula esse preço teto e irei apresentar o cálculo do preço teto de 3 ações bastante conhecidas na prática. Bem, e se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar a minha trajetória de investimentos, aqui eu invisto na prática com dinheiro real nessa minha carteira pessoal de investimentos. E eu compartilho tudo com vocês de forma bastante transparente. Dessa forma, se você quiser acompanhar minha trajetória como investidor, já peço a sua inscrição aqui no canal. E bora lá, pessoal. Qual é essa ideia de calcular o preço teto de ações? Consiste em estabelecer um preço teto para o preço das ações atuais em relação ao que essa empresa remunera aos seus acionistas. Assim, como estamos falando de remuneração aos acionistas e, consequentemente, dividendos, esse critério é útil para ser aplicado em empresas que são boas pagadoras de dividendos há vários anos. E por que há vários anos? Porque utilizamos o histórico de dividendos da empresa para ver o quanto aceitamos pagar em uma determinada ação em relação ao que ela me remunera em dividendos. Bem, e para calcular o preço teto das ações, precisamos de algumas estimativas dos dividendos pagos dessa companhia. Em particular, eu considerei os dividendos pagos nos últimos 3 anos. Mas algumas pessoas consideram o cálculo considerando os dividendos dos últimos 5 anos. E aqui o dividend yield médio pago nos últimos 3 anos ficou na casa de 7,2%, aproximadamente. E o que é equivalente a um dividendo pago por ação, em média, nos últimos 3 anos, de cerca de 88 centavos por ação. Aqui olhando a ação preferencial, ITSA4. Dessa forma, como é que consiste o cálculo do preço teto para uma empresa? Bem, temos que fazer algumas premissas. Aqui, por exemplo, eu aceito receber 5% de dividend yield dessa companhia. Então, considerando esse dividendo pago em média por ação de 88 centavos e dividindo por 5%, representa um preço teto de R$ 17,60. Ou seja, eu aceito pagar na Itaúsa até o preço de R$ 17,60 para que ela me remunere pelo menos 5% de dividend yield. E essa ideia se aplica sucessivamente para a remuneração que eu desejo obter. Aqui o segundo caso, se eu desejar obter 6% de dividend yield nos próximos 12 meses, eu estabeleço um preço teto dividindo o dividendo pago de 88 centavos por 6% e representa um preço teto de R$ 14,66. E se eu almejar um dividend yield de 7% nos próximos 12 meses, temos um preço teto de R$ 12,57. E essa tática desse método do preço teto de ações é bastante utilizada pelo grande investidor Luiz Bassi Filho, que ele já citou em várias entrevistas, até porque ele não fica procurando fundo nos preços das ações. Então, ele estabelece um certo preço teto pelo que a ação remunera em dividendos. E usualmente o Bassi almeja pelo menos 6% de dividend yield. Ele estabelece que é o mínimo que ele almeja de remuneração do seu capital investido. E calculado o preço teto dessas ações, podemos estabelecer também algumas projeções de upside nas ações. Ou seja, as ações da Itaúsa podem subir até 45% e se eu almejar um dividend yield de 5%, ainda estarão num preço ideal que eu pagarei. E quanto a 6% de dividend yield, considerando esse preço teto que calculamos de R$ 14,66, representa ainda uma possível valorização de 21% nas ações. Ou seja, considerando o dividendo pago nos últimos 3 anos,
E esse preço teto das ações estabelecido, as ações da Itaúsa ainda abrem um espaço de uma valorização de até 21%, que o investidor que almeja receber pelo menos 6% de dividend yield nos próximos anos, ele ainda poderá continuar comprando as ações, independente se a bolsa estiver em alta ou em baixa. Porém, para um dividend yield mais alto, de 7%, temos apenas um upside de 4%, o que é ainda bastante interessante considerando a cotação atual da companhia. E a segunda empresa escolhida é o Banco do Brasil Seguridade, com código em bolsa BBSE3. E atualmente está com a cotação na casa dos R$30 aproximadamente. E o dividend yield médio pago nos últimos 3 anos está na casa de 8,33%, o que é excelente. E em valores, representa um dividendo médio pago de cerca de R$ 2,50 nos últimos 3 anos. Dessa forma, tendo o dividendo médio pago nos últimos 3 anos, podemos estabelecer um preço teto para as ações do Banco do Brasil Seguridade. Se eu almejo uma remuneração de pelo menos 6% de dividend yield, a mesma conta, considero o dividendo pago de R$ 2,49 e divido por 6%. Isso me dá um preço teto de R$ 41,50. E analogamente, se eu almejo 7% de remuneração, então estamos falando de um preço teto de R$ 35,50. Já para o caso de 8%, temos um preço teto de R$ 31, o que está aproximadamente às cotações atuais da companhia. Porém, temos um ponto a destacar, porque recentemente o Banco do Brasil Seguridade emitiu um fato relevante que irá fazer uma redução pontual nos dividendos de fevereiro de 2021, que é quando usualmente a companhia anuncia esse dividendo. E eu fiz um vídeo falando justamente sobre isso, do Banco do Brasil Seguridade, e também foi o meu aporte semanal da semana passada. Eu vou deixar o vídeo aqui no card acima. Eu posso fazer algumas estimativas que abrem um certo espaço de valorização das ações que possivelmente eu ainda continuarei investindo. Aqui, por exemplo, se eu almejar um dividendo de 6%, ainda abre um espaço de 39% de valorização, considerando a cotação atual da companhia. Já para 7%, abre um espaço de 19% na valorização das ações. E no caso de 8%, temos apenas uma leve valorização de 4%. Ou seja, até R$ 31,12, considerando os dividendos médios pagos nos últimos 3 anos, possivelmente a companhia, mantendo os seus resultados e as suas práticas de distribuição de dividendos, ela irá me remunerar cerca de 8% de dividend yield. E a terceira companhia é uma empresa bastante conhecida e que realmente é uma excelente pagadora de dividendos, é a transmissora de energia, a Taesa, com código em bolsa TAEE11. E também tem as ações preferenciais e ordinárias. Porém, para os cálculos, eu considerei a ação TAEE11. Cabe destacar a robusta distribuição de dividendos da companhia e, apesar da expressiva valorização de quase 20% nos últimos 12 meses, a companhia está com dividend yield de quase 10%, o que é absurdo se considerarmos o que a renda fixa está remunerando atualmente. E a Taesa é uma empresa exclusivamente dedicada à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão de energia. E tem cerca de 13.500 quilômetros de extensão e 97 subestações, tanto em linhas de operação como em linhas de construção, já que a empresa está expandindo as suas operações. Bem, e aqui temos o dividend yield médio nos últimos 3 anos de quase 9,2%, o que representa um dividendo pago por ação em média nos últimos 3 anos de cerca de R$ 3,01. Então, tendo esse dividendo médio pago de R$ 3,00, podemos estabelecer um preço teto para a Taesa. Dessa forma, se eu quiser uma remuneração de 6%, eu tenho um preço teto de cerca de R$ 50. Ou seja, vamos ver que ainda tem um grande upside de valorização para as ações. Já no caso de almejar 7% de remuneração do meu capital investido, estamos falando de um preço teto de R$ 43. E no caso de 8%,
de R$ 37,62, o que ainda está bastante distante das cotações atuais da companhia. Ou seja, para uma empresa boa pagadora de dividendos, que consideramos um dividend yield acima de 6%, a Taesa ainda tem um upside de crescimento nas suas cotações de até 52%. Ou seja, se as ações subirem até R$ 50 e considerando os resultados atuais da companhia e que a companhia mantenha as suas práticas de distribuição de dividendos, então até R$ 50 é esperado que a Taesa continue remunerando os seus acionistas cerca de 6% ao ano apenas em dividendos, sem contar as possíveis valorizações nas cotações. Para 7% de remuneração, estamos falando de upside de 31%. E para 8%, temos um crescimento de até 14% nas suas ações. Estamos vendo aqui que a Taesa, aparentemente, olhando para esse critério de preço teto e ações, é uma ação que, apesar de uma valorização que vimos aqui, de cerca de 20% nos últimos 12 meses, ainda apresenta estar bastante descontada pelo o que ela remunera aos seus acionistas. Indo aqui para o site da corretora, eu utilizo a corretora Clear. Dentre essas ações citadas, eu tenho as ações do Banco do Brasil Seguridade. Eu fiz o aporte semanal recentemente. E a outra empresa que também se assemelha a Itaúsa, que são as ações do Banco Itaú. Aqui eu tenho as ações ordinárias e TUB3, com 260 ações. E por fim, aqui vimos a maior pagadora de dividendos, a Taesa. Eu tenho a ação preferencial, TAEE4, com 358 ações. E bem, pessoal, por esse vídeo era isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. E lembrando que nada mencionado nesse vídeo é recomendação de compra ou de venda, e o conteúdo é totalmente educativo. Forte abraço e bons investimentos.